Shabbat Shalom para todos, aqui quem fala é o Evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Oficial Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Aqui quem fala é o Evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo da Palavra de Deus, né? Estamos fazendo aí o comentário passo a passo dos 66 livros da Bíblia, isso mesmo. Eu quero cumprimentar a todos com Shabbat Shalom, Shalom Shabbat. Tenham um sábado de paz, um sábado feliz, né? Um sábado de paz e paz nesse sábado. Quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança, Shalom Lahema para todos, paz e prosperidade. Vamos para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete do livro da Bíblia, dos livros da Bíblia, isso mesmo. Hoje vamos estar falando do livro de Neemias, isso mesmo. Vamos fazer uma exegese avançada, vamos fazer uma hermenêutica avançada e um estudo temático do livro de Neemias, isso mesmo. Agora vamos lá para mais uma pauta. Não esqueça de se inscrever neste canal, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica, ou se não, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Amém? Vamos lá. O primeiro ponto de vista do livro de Neemias é que o livro de Neemias foi dividido em 4 fases. E qual foi dividida essas 4 fases? Primeira fase é chamada do retorno de Israel, o retorno do povo judeu que estava na Babilônia. Segunda fase, a liderança de Neemias. A terceira fase, a edificação de Jerusalém, ou conhecida como Salém. A quarta fase, adoração restaurada. Isso mesmo. Agora vamos para o segundo ponto de vista ao livro de Neemias. Neemias, aonde foi escrito este livro? Este livro foi escrito na Palestina no ano 446 ao ano 430 a.C., logo após a segunda viagem de Neemias a Jerusalém, quando foi há mais ou menos 32 anos antes de o rei Artaxerxes. Isso mesmo. Ao terceiro ponto de vista do livro de Neemias, originalmente o nome Esdra e Neemias era um único livro conhecido na história bíblica. Mais tarde foi dividido em 2 livros, como o livro de Neemias por Jerônimo e o segundo livro de Neemias, que era o livro de Esdra. Você sabia disso? Isso mesmo. Ao quarto ponto de vista do livro de Neemias, ele é composto como já foi falado, em 4 fases. Mas quantos capítulos tem o livro de Neemias? O livro de Neemias ele tem 13 capítulos, 406 versículos, 3 profecias, e o livro de Neemias não tem nenhuma promessa e 24 perguntas. Ao quinto ponto de vista do livro de Neemias, o nome Neemias no hebraico quer dizer o Senhor consola. Você sabia que Neemias foi governador de Judá e governador de Jerusalém? Neemias? Isso mesmo, Neemias foi um dos governadores de Jerusalém, Salém. Ao sexto ponto de vista do livro de Neemias, qual era o nome do pai de Neemias? Quem era o pai de Neemias? Era um certo homem chamado Eucalias. Isso, Eucalias, baseado em Neemias 1, versículo 1. Capítulo 1 e versículo 1. Aucasia ou Eucasias significa a espera por Javé ou esperando pelo Senhor. O nome do pai de Neemias, a Babilônia, era alcançar autoposições como copeiro pessoal do rei Artaxerxes. Era uma profissão de extrema confiança. Antes de beber ou comer, essa pessoa que era copeira, ela tinha que experimentar, porque nesta época havia muitas comidas envenenadas para matar os reis, antigamente nesta época. Ao sétimo ponto de vista do livro de Neemias, o rei Artaxerxes foi o único rei que tinha os seus braços longos. Você sabia disso? Que o rei Artaxerxes tinha o braço longo? Isso mesmo.
Neemias foi um dos construtores para construir os muros de Jerusalém, como também reforma civil e religiosa do período do auxílio do povo judeu. Isso mesmo. O oitavo ponto de vista do livro de Neemias tinha uma irmã. Qual era o nome dela? Isso mesmo, Neemias tinha uma irmã, você sabia disso? O nome da irmã de Neemias se chamava Anani. Quem era Anani, irmã de Neemias? Uma levita da casa do Senhor que tocava instrumento de cântico da época. Agora, olhando ao ponto 9 de vista do livro de Neemias, o rei Artaxerxes era o rei que deu a Neemias um título de governador da Pérsia. Você sabia disso? Ele recebeu um título como governador da Pérsia, Artaxerxes. Olha só o nome. E quando esse Artaxerxes governava, era sua autorização para agir e construir. Neemias agora é governador. Neemias tem escoltas, cavaleiros unidos, como uma carta na mão, na manga do rei, endereçado aos governos de Jerusalém, aos governantes também. Ao 10º ponto de vista do livro de Neemias, ele viajou mais de 1.600 quilômetros para montanhas e rios e desertos e vales para chegar até o lugar da reconstrução dos muros de Jerusalém. Na cultura, Neemias chegou a Jerusalém por volta de 445, no ano 445 a.C. Neemias não se apresentou já imediatamente como uma autoridade máxima, como um governante diante do povo judaico. Descansou por 3 dias, quando chegou até o lugar da restauração dos muros de Jerusalém. Saiu à noite como os guardas para pesquisar secretamente o que deveria ser feito nos muros de Jerusalém. Você sabia disso? Na cidade, Neemias está fazendo uma observação, fazendo um relatório. Isso mesmo. O que significa que às vezes a gente temos que sair à noite para buscar a restauração em nossas vidas. Ao 10º ponto de vista, o 11º ponto de vista do livro de Neemias, o 11º, observamos que Neemias na época era sacerdote como Esdras, que já estava em Salém, onde havia chegado há cerca de 13 anos antes de Salém ter vizinhança. Olha só que interessante. Sabemos bem, na verdade, que observamos que a vizinhança que tinha também lá, que tinha acabado de chegar, era Sabalate, que era de Samaria, Tobias, que era de Amon, Gesé, que era da Arábia, e também Neemias tinha que tratar com uma inimiga, uma profetisa chamada Noadias, que trazia cartas falsas do rei para parar a construção de Neemias. Então, meus amados irmãos, Neemias não tinha apenas 2 inimigos como pregadores, pastores, mestres, doutorados, bacharelados, se dizem por aí. Dizem que só tinha Sabalate e Tobias. Você está enganado, meu amado. Você está equivocado diante dos textos bíblicos. Porque os textos bíblicos informam para mim, para você, que Neemias tinha 4 inimigos contra a construção de Jerusalém, contra os muros de Jerusalém. E quem são esses inimigos? Sabalate, Tobias, Gesem e também Noadia, a profetisa que estava com a carta para profetizar, para enganar a Neemias. Então, esse é mais um comentário dos livros da Bíblia, e eu deixo a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, e um belo Shabbat, Shalom, Shalom Shabbat. Quem fala é Evangelista André Santos. Se inscreva neste canal, curte
este canal para elevo de conhecimento para a sua vida. Esse é a biografia do livro de Neemias. Shalom!